O Banco Central manteve a Selic em 15% ao ano e sinalizou que ela deve permanecer nesse nível por um período prolongado, talvez até março de 2026. E ao mesmo tempo o Ibovespa renovou máximas e já bateu nos 154 mil pontos. Se o juro segue travado no teto, por que a bolsa segue subindo? E não é bem que a bolsa está barata, é que o rally tem sido seletivo. Não mostra euforia, mostra preferência. A alta do Ibovespa parece forte, o índice subiu, mas estranhamente o estrangeiro saiu da mesa. E no geral foi uma alta sem ingresso de capital novo. Então foi uma alta de rotação, com fluxo concentrado em ativos com liquidez. Outubro terminou com saída líquida do investidor estrangeiro. E o começo de novembro não mudou o quadro. Entradas pontuais, mas sem virada de direção. Repare o contraste desse gráfico. Preço para cima, fluxo para baixo. Isso aqui é o ponto cego do mercado. O Ibovespa subiu mais de 7%, mas o mercado retirou bilhões de reais no mesmo período. Isso não é expansão de capital, isso é realocação. O rally aconteceu apesar do fluxo, não por causa dele. E se não for entrada de capital novo, o que levantou o índice? Foram os pesos pesados, os mesmos de sempre, Vale, Petrobras, Itaú, Banco do Brasil. Quando esses nomes se movem, o índice obedece, mesmo que o resto do mercado fique parado. Então o movimento de preço até parece entrada institucional, porque ele aconteceu justamente nos ativos que o investidor profissional usa para mover o índice. Bancos, Petrobras, Vale, índice futuro. Mas o fluxo não confirma essa história. O preço subiu como se o institucional estivesse comprando, só que o dinheiro deles não apareceu. Então foi um rally com cara de institucional, mas sem o caixa do institucional. E dá para ver isso nesse outro gráfico aqui, o Breadth. Nos últimos 30 pregões, a maioria dos dias teve menos de 60% das ações subindo. Então, quando a alta não espalha, ela não constrói tendência, ela só adianta preço. Resumindo, o Ibovespa subiu com estrangeiro negativo e com um mercado sem amplitude real. Então foi rotação local, antecipando o corte de juros e adiantamento de posição, mas não a reprecificação estrutural. Esse rally só vira tendência de verdade se o fluxo virar. Sem fluxo e antes do Copom sinalizar corte, esse rally tem perna curta, não vira maratona, porque toda alta tem prazo de validade. Com juros a 15%, não faz sentido comprar a bolsa inteira, faz sentido filtrar. E com Selic nesse patamar, sem ainda a sinalização de corte, existem só 3 filtros que importam. Primeiro, a ação precisa gerar retorno agora, não só quando os juros caírem. Segundo, o preço precisa carregar o medo, não pagar caro por uma história bonita. E terceiro, a ação precisa funcionar mesmo se a bolsa parar, com lucro próprio, não por carona no índice. Se a ação não passa por esses 3 filtros, ela pode até ser boa, só não é boa agora. Então a lógica está clara. Vamos sair da teoria e testar o filtro na prática, porque filtro só tem valor quando vira decisão, né? Vamos olhar para 2 papéis que passam pelo filtro agora. Um que paga a reconstrução e outro que paga a renda. O Bradesco, ele não surpreendeu com lucro grande, mas ele surpreendeu com um lucro limpo.
A tese hoje do Bradesco é mais sobre como ele lucrou do que quanto ele lucrou. Vamos aos pontos essenciais. O lucro veio do core bancário, crédito e cliente, não da tesouraria apostando em mercado, em derivativos. Segundo, a margem com o cliente subiu e a margem com o mercado caiu, e isso foi proposital. A inadimplência estabilizou e a PDD foi reforçada antes da virada dos juros. Spread, seguros, eficiência e capital, que é o que interessa, melhoraram juntos. E o ROI já começou a subir mesmo antes da queda de juros. Sinal de ciclo virando na frente do Copom. Isso não é uma recuperação lenta. Isso é engenharia de crédito funcionando. O banco está cicatrizando. E o preço ainda não precifica o balanço do Bradesco de 6 meses para frente. Outro caso, BB Seguridade. É um relógio que não atrasa, mas muda o ritmo conforme o vento. Com a Selic em 15%, ela navega com o motor financeiro ligado no máximo. Quando a Selic cair, não é que ela derrete, ela troca de motor. Sai o juro, entra o operacional. Então ela não é uma ação que vai dobrar quando o ciclo virar. É uma ação que paga para você esperar os ciclos que vão e vêm. Serve para quem quer renda previsível agora. Mas o gatilho de preço dela é gradual e vai depender do operacional provar que segura o ritmo quando o vento dos juros enfraquecer. Então atenção que o lucro contábil não paga dividendo, caixa sim. Com essas novas regras de contabilidade para seguradoras, parte do lucro aparece no balanço antes de virar dinheiro de verdade. O investidor olha o resultado, vê o lucro crescendo e acha que o dividendo vem junto. Mas o dividendo não vem exatamente do lucro. Ele vem do caixa que sobe das controladas. Se o dinheiro não chegou lá em cima, não tem como distribuir. Então fica o alerta. Com as novas regras contábeis, o lucro virou vitrine. Quem decide o dividendo não é o lucro, é o caixa. E olhando rapidamente o gráfico da BB Seguridade, nós vemos essa linha vermelha aqui que corta o gráfico. Ela é a média móvel de 200 dias, que é o limite entre um ativo em tendência e um ativo ainda em recuperação. E a BB Seguridade continua abaixo dessa linha. Ou seja, por enquanto, cada alta ainda é técnica, não é mudança estrutural. Enfim, o risco da BB Seguridade não está no quarto trimestre de 25. Ela está no que o mercado vai descobrir no primeiro semestre de 2026, quando o lucro e caixa começarem a andar em ritmos diferentes. Mas quando o Banco Central der o primeiro sinal real de corte, o mapa muda. Entram no radar as qualities, que são ações de qualidade com lucro previsível. Empresa que cresce com caixa próprio, margens estáveis, dívida baixa, um retorno alto sobre o capital. Empresa que não precisa de mercado para respirar. Quando o custo de capital cai, o mercado paga múltiplo maior por esse lucro previsível. É aí que destrava. Então é ação que só destrava múltiplo quando o custo de capital cai. As utilities de duration longa, que são as concessões, serviços regulados, como elétricas e saneamentos, com receitas reguladas e muito sensíveis aos juros. Quanto mais longo o contrato, maior o impacto. Então, quando o juro cai, o valor presente dispara. E tem também as cíclicas de crédito e consumo, como varejo, construção, shopping, e-commerce. Elas sangram na alta de juros, mas explodem no corte. Não estão caras, só estão adiantadas no relógio. Porque preço é efeito. Enquanto a Selic cobra caro, só vale o que já paga o tempo agora e o que já virou antes do ciclo virar, como crédito que cicatrizou, lucro que voltou enquanto espera o corte, o Bradesco, ou renda que paga no presente, como a Seguridade.
cada uma no seu papel, sem confundir efeito com causa. O rally existe, mas ainda falta o gringo, falta espalhar esse rally nas demais ações que compõem o Ibovespa e falta o Copom virar a chave. Enquanto isso, o jogo é simples, não comprar tudo, comprar o que funciona agora e ter na manga o que dispara quando o juro ceder.